Olá, gente, tudo bem? Mais um vídeo na semana da revisão Noob. Me chamo Camila e estou aqui para falar sobre história hoje. Hoje em história nós vamos falar um pouquinho sobre o período do descobrimento até o momento em que a capital do Brasil mudou, tá bom? Eu vou falar sobre esse período porque abrange uma boa parte do conteúdo dessa primeira parte da quarta unidade que vocês estão tendo. Então, olhando aqui no nosso mapa, vocês conseguem imaginar onde que está Portugal aqui no mapa da Europa? Você acha que assim, Portugal dominou o Brasil? Olha o tamanho do Brasil, né? Então você pensa que Portugal é um paísão, assim, um país bem grande e tal. Eu vou dar um zoom para vocês aqui, para vocês terem ideia de onde está Portugal. Sim, meu povo, Portugal é essa coisinha verde aqui. Bem pequenininha. E dominou o quê? Esse paizão aqui, que é o nosso Brasil. Mas não foi só o Brasil que Portugal dominou, não. Portugal tinha várias colônias no período que ele descobriu o Brasil. Antes de descobrir, ele já tinha várias colônias. Então aqui, em 22 de abril de 1500, os portugueses chegaram aqui no nosso lindo e maravilhoso Brasil. E, gente, quando eles chegaram aqui, não é assim, eles chegaram aqui no Brasil e era tudo mato. Também. Mas, quando eles chegaram aqui, a nossa terra já tinha, né, os seus nativos, já tinha os seus habitantes, que eram o quê? Os índios. Foi um período de descobrimento, de fato, tanto para os índios quanto para os portugueses. Os índios não sabiam o que estava por vir, né? E os portugueses não sabiam também o que teriam que enfrentar. Mas quando eles chegaram aqui, os olhos deles já brilharam, porque de cara eles encontraram um produto que era muito raro e que era muito importante da época, que era o nosso querido e lindo pau-brasil, que hoje em dia a gente mal vê, né? Porque é uma planta em extinção justamente por ter sido tão explorada. A madeira era muito boa, dava para fazer muita coisa com ela. E os portugueses exploraram por muito e muito tempo. Eu falo muito e muito tempo, mas é muito e muito tempo mesmo. Eles chegaram aqui em 1500. Só que eles não ocuparam o país. Eles, literalmente, eles só utilizavam o país para explorar. Tirava a matéria-prima, levava para Portugal, voltava, tirava a matéria-prima, levava para Portugal, voltava. Só em 1530 que o rei de Portugal mandou finalmente ocupar o país, que foi quando foi formada a primeira vila do país, que foi a Vila de São Vicente, onde hoje tem São Paulo, né? Que foi a primeira vila, mas olha só, ele mandou em 1530 oficializar a ocupação, mas a vila só foi formada mesmo, só foi fundada mesmo em 1532, tá? Em 1532. E mesmo assim, aquela vila foi formada, só que o Brasil tem uma extensão territorial imensa. Vocês podem ver aqui, o Brasil é muito grande. E a Vila de São Vicente ficava o quê? Aqui assim, mais ou menos? Vamos dizer? Quando a gente chegar no mapa ali embaixo, a gente vê melhor. E, gente, é muita terra. Então, o que foi que ele fez? Ele dividiu o Brasil em partes grandes, assim, sabe? Dividiu o Brasil em partes grandes e essas partes grandes foram chamadas de quê? Capitanias hereditárias. Aqui eu tenho um mapinha que vocês podem ver melhor. Cada capitania ficou sob o controle de pessoas de confiança de Portugal. Aqui, como vocês podem ver, as capitanias, capitania de Francisco Barreto, capitania de Francisco Barreto, capitania de Jorge de Albuquerque. As capitanias foram direcionadas para essas pessoas e essas pessoas elas tinham total controle pela capitania que eles dominavam. Eles podiam fazer a exploração da terra, eles podiam montar vilas, plantar, escravizar índios, eles literalmente eles tinham todo o poder daquela terra. Mas infelizmente, por conta de
invasões de índios, porque a terra do Brasil, ela já era habitada, né? A gente sabe disso. E tinham várias tribos indígenas que ficavam espalhadas e eram tribos que revidavam, claro. A terra deles estava sendo invadida e eles revidavam, eles invadiam, eles atacavam os portugueses. E muitas terras não foram para frente por conta disso e por conta de outros fatores. As únicas que realmente alavancaram foi Pernambuco e São Vicente. Por quê? Porque lá eles puderam plantar uma coisinha linda chamada cana-de-açúcar. Vocês já viram a plantação de cana-de-açúcar? Eis aqui uma plantação de cana-de-açúcar. Então, o território de São Vicente e de Pernambuco, o solo era muito favorável para plantar cana-de-açúcar. E cana-de-açúcar, o açúcar, melhor dizendo, era um produto que estava em alta na Europa. Era um produto que era vendido e comprado por preços altíssimos. Então, Portugal viu ali a oportunidade de lucrar e lucrar muito. Então, eles plantavam muita cana-de-açúcar. Eles trouxeram cada vez mais escravos para poder estar trabalhando nele, porque vocês sabem que tinham os engenhos de cana-de-açúcar, aqui os engenhos de cana-de-açúcar. Então, além dos escravos trabalharem colhendo a cana, eles também faziam todo o trabalho de transformação da cana-de-açúcar em açúcar. E a gente foi assim por muito, muito tempo. De novo, eles não iam muito para dentro das terras por conta justamente dos nativos que ali estavam, por conta... Eles não conheciam direito as terras brasileiras, eles não sabiam o que poderia ter ali dentro. E depois de muito tempo, eles fazem as coisas assim, demoraram, tipo, de 1500, eles demoraram 30 anos para poder decidir que iriam finalmente ocupar o país. E aí, depois de o quê? Foram mais de 100 anos, para vocês terem ideia, que eles decidiram montar excursões para dentro do território brasileiro. Olha só, mais de 100 anos, porque o açúcar estava dando lucro. Mas eles sabiam que o Brasil tinha mais riquezas ali dentro e precisavam investir nisso. Só que para poder fazer essas excursões, exigia dinheiro, exigia investimento. E para tirar o escorpião do bolso é difícil, né? Então, tinham as expedições para dentro do nosso país. Tinham expedições que eram feitas por portugueses, eles eram organizadas por autoridades portuguesas. Essas expedições foram chamadas de entradas, que tinham como objetivo entrar no território, pegar indígenas para escravizar e procurar por minas de ouro ou de pedras preciosas e tal. E tinham as bandeiras. As bandeiras não eram organizadas por autoridades portuguesas, elas eram organizadas e patrocinadas por comerciantes de São Paulo, por comerciantes paulistas. Eles patrocinavam esses bandeirantes para fazerem essas expedições para eles. Então, tinham 3 tipos de bandeira. Tinha a bandeira de apresamento, que entrava no território brasileiro para poder capturar indígenas, escravizá-los e vendê-los. Tinha as bandeiras de prospecção, que tinham como objetivo entrar no território, procurar por pedras preciosas e ouro, especialmente. E tinha o sertanismo de contrato, que tinha como objetivo ir atrás de indígenas, de escravos e descendentes de escravos que haviam fugido de seus senhores de engenho, né? E essas entradas que os bandeirantes fizeram trouxeram um conhecimento que os portugueses não tinham das nossas terras. Como eles iam para locais que normalmente as autoridades portuguesas não iam, facilitou muito para Portugal, porque ali o reconhecimento que eles estavam precisando para dominar certas áreas, eles estavam conseguindo. E nessas explorações dos bandeirantes, acabaram descobrindo ouro, acabaram descobrindo minas de pedras preciosas. E, gente, foi um boom. Sabe aquela coisa de, ninguém queria vir pro Brasil e tal?
Quando descobriram o ouro, quando descobriram pedras preciosas, tanto os portugueses daqui como os portugueses que estavam lá de Portugal, ó, quiseram vir para cá para poder explorar também. Ninguém é besta, né? Vê a oportunidade de poder explorar o ouro. E deixa eu mostrar para vocês. Aqui uma imagem que representa os bandeirantes na época que eles iam para poder explorar. Tem um padre aqui, ó, que tá benzendo, tá vendo? O padre tá benzendo a expedição, tanto que a maioria tá agachada, né, de joelhos. Então, tinha isso. A igreja sempre acompanhava essas coisas assim. Aí aqui tem 2 bandeirantes. Aqui nós temos um exemplo de uma expedição de bandeirantes de apresamento. Aqui, gente, eles estão bebendo água, tá? Tem um laguinho aqui, eles capturaram 2 índios. Isso aqui, claro, é uma imagem ilustrativa, tá? Então, vocês podem ver que aqui os índios estão com as mãos atadas, mãos e pés atados, ok? Então aqui, eles acharam as minas, eles acharam o ouro e exploravam. Só que a gente fala assim, eles acharam a mina, eles acharam e exploravam. Só que quem fazia todo o trabalho eram os escravos, de fato. Eram os escravos e eles apenas controlavam o trabalho deles. E aí Portugal vendo, gente, que eles estavam explorando, que eles acharam ouro, que eles acharam pedras preciosas, que estava atraindo a atenção dos outros, para não sair perdendo, eles colocaram impostos em cima de impostos. Foi um imposto atrás do outro para poder lucrar também, né? E foi mais ou menos nesse período, assim, por volta de 1763, que a capital deixou de ser Salvador. Até então, a capital era Salvador, aqui na Bahia. Mas em 1763 mudou, deixou de ser em Salvador e passou a ser no Rio de Janeiro, tá? Até por conta do transporte de mercadoria, lá tinha um porto, então eles optaram por deixar lá a nossa capital. E é isso. Sobre o assunto, foi bem resumido, eu quis fazer bem curtinho para poder abranger algumas coisas, não me aprofundei, mas consegui falar de tudo, pelo menos. E deixa eu ver, tem umas pessoas especiaisinhas, uns nubizinhos especiais que eu tenho que estar agradecendo, né? Primeiro para Rebequinha, que não tava achando o nome do canal. Bruno, Vinícius. Um beijo pra Márcia, avó de Rafael, que fez aniversário na segunda-feira. E Rafael ficou louco. Manda um beijo pra minha avó, manda um beijo pra minha avó. Um beijo, dona Márcia. A senhora tem um neto muito amável, viu? Eu gosto muito do neto da senhora. Ele não para quieto, mas eu gosto muito do neto da senhora. E eu espero que vocês façam uma boa prova, que eu tenha ajudado de alguma forma, tá bom? Um beijo e até a próxima. Fique com Deus.